Muitos dizem as obras, dizem, sim, mas também não se coloca as coisas de Deus mais, ou é ou não é? As obras que dizem a fé sem obra é morta, quais são as obras? Será que é a tua bondade? Será que é a tua solidariedade? Será que é a tua caridade? Sem Cristo no coração, a bondade do homem diante de Deus não é bondade, é maldade. A fé sem obra é morta. Qual é a obra que está a se referir? O livro do Apocalipse vai dar a resposta desta questão. Apocalipse capítulo 2, versículo 26. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. As obras de quem? As obras de Cristo. Não são as nossas obras. Diz que a salvação é de graça, não é pelas obras humanas. Então, depois diz que a fé sem obra é morta. As pessoas ficam perplexas de entender isto. As obras que se refere é a obra de Cristo. A tua fé, se não tiver a obra de Cristo, é morta. A tua fé sem as obras de Cristo é morta. Dizer que tenho fé de comprar carro, tenho fé de casar, tenho fé de viajar, tenho fé de construir casa, tenho fé de ter dinheiro, tenho fé de ter emprego. Isto não é fé. Isto é uma fé sem a obra de Cristo. A obra de Cristo é a salvação, é a justificação. O que Cristo fez na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. O seu sangue lavou nossos pecados uma vez para sempre. Isto que é a obra de Cristo. Esta obra é que iremos diante de Deus. A obra de Cristo não é nossa bondade, meus irmãos. Percebam bem. A fé sem as obras de Cristo é morta. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Jesus Cristo vai testemunhar, vai confessar o nosso nome diante de Deus, diante das acusações do diabo e Satanás. Jesus Cristo vai poder nos defender. São esses, são aqueles que lavaram as suas vestiduras com sangue do Cordeiro. Esse sim, essas obras de Cristo é que iremos diante de Deus, meus irmãos. A solidariedade, a bondade entre relações humanas é bom, não recusável. Mas as obras para a salvação da tua alma não são suas obras, não são minhas obras, porque nossas obras diante de Deus é maldade. É maldade. Então iremos diante de Deus somente com as obras de Jesus Cristo. Este sim é o nosso passaporte. Então as pessoas não se limitam a vossa esperança somente aqui na terra. Ainda que falhamos pelos bens deste mundo, ainda que fomos injustiçados pelas oportunidades deste mundo, isso não abala a nossa fé em Cristo Jesus, não abala a nossa esperança em Deus. O mais importante, o elemento primordial que foi concedido é a salvação da nossa alma. Esta é a razão de nós sermos felizes. Esta é a razão de dizer que nós temos parte com Deus. Meus irmãos, não sejam fanáticos. Não vão pelas igrejas pela emoção. Não vão na igreja porque toda a sua família são daquela igreja. Mas vão à igreja
que se prega o Evangelho original da Bíblia, o Evangelho de Cristo. No versículo 8, Apocalipse capítulo 7. Com essas tuas obras és que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desde que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mantém, eis que os farei vir, postrar-se os teus pés e conhecer que eu te amei. É isso. Muitas igrejas dizem que são de Cristo, mas no fundo não é de Cristo. Por quê? É razão muito fácil. Não está a se pregar o Evangelho. O Evangelho de Cristo é o quê? É passar ao povo que os nossos pecados foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo uma vez para sempre. Vamos confirmar no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoa para sempre quando estão sendo santificados. Uma única oferta. Quem? Jesus Cristo. Versículo 15. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito. 16. Esta aliança que farei com eles depois daqueles dias. Diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta 17. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. 18. Ora, onde há remissão deste, já não há oferta pelo pecado. Já não há oferta porque Deus perdoa meus pecados. Já não há oferta. A oferta foi dada uma única vez. Jesus Cristo. Por uma única vez. Aperfeiçoou para sempre. Quando estão sendo santificados, o processo da santificação é contínuo. Mas nos aperfeiçoou uma única vez. Uma única oferta. Aperfeiçoou para sempre. Ora, onde há remissão deste, já não há oferta pelo pecado. Se nossos pecados já foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo, isto é pela fé. As pessoas que não veem a santidade andaram assim como um santo. O Papa não é o único santo. Todos nós somos santos pela graça. A santidade é pela fé. A justiça é pela fé. As pessoas têm fé de casar, têm fé de comprar carro, têm fé de prosperar, mas não têm fé de dizer que são justos, de dizer que seus pecados já foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo. As pessoas não têm fé. A fé é isto. Comprar carro, casar, isto são as ambições. São nossas ambições. Acreditar em Deus, não acreditar. Você consegue essas coisas. Porque também o diabo também dá essas coisas. A única coisa que o diabo não consegue dar é a salvação. Então, meus irmãos, acredita no Evangelho de Cristo. Não seja um cego espiritual. Você, quando acredita pela salvação, pela justificação, a tua oração vai chegar ao ouvido de Deus. Mas se não tem a salvação, a tua oração é direcionada para o diabo. E você vê que tudo está certo na tua vida, pensando que é Deus, mas o Satanás está atrapalhado. Despertam. Não durmam. Estamos num momento difícil. E neste momento a Bíblia dizia que o amor do mundo vai esfriar. O quê? Aqueles que obtiveram o amor de Cristo, aqueles que obtiveram a salvação, podem esfriar. Se não permanecer, é como disse, aquele que guardar a minha palavra até o fim será um vencedor. Quem permanecer em Cristo Jesus. Não importa a tribulação deste mundo, não importa a injustiça desse mundo, mas acreditamos que os nossos pecados foram aperfeiçoados para sempre quando estão sendo santificados. Hebreus, capítulo 10, versículo 14. Guardem esta mensagem, guardem esta palavra, compartilham este que é o Evangelho. O Evangelho de Cristo não é barulho, não é deviações. Ou estou a ver na tua casa, tem isto é desviação, isso é quimbandismo, meus irmãos. Isso não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é a Bíblia.
confirma. Hebreus capítulo 1, versículo 1. O que está a dizer? Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Versículo 2. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois qual dos anjos disse: jamais tu és meu filho, eu os te gerei. E outra vez eu lhe serei pai, ele me será filho. E novamente introduziu o primogênito no mundo. E diz: por vossas orações. E todos os anjos de Deus adorem, ainda quanto os anjos diz: aquele que seus anjos faz, ventos e seus ministros, labareda de fogo. Isto. Já temos a Bíblia, meus irmãos. Já temos a palavra. A profecia é isto, é a palavra de Deus, é o Evangelho de Cristo. Não é adivinhações. As pessoas querem isso, adivinham suas vidas. Estou a ver que há 5 anos vai viajar. Aqui há 5 anos vais conseguir um emprego. Amanhã estou a ver, já tens o passaporte. Não, isto é teatro, meus irmãos. Isto é manipular a palavra de Deus. Isto não é Evangelho. Isto não vai salvar ninguém. Porque Satanás foi dado este poder, se revestindo de anjo da luz, para enganar muitos. É a razão pela qual, pela fraqueza da fome, da carne, muitos estão a ser arrastados pelas ofertas do diabo. Acordem, Mr. Luzi, a defesa do Evangelho.